Então, eu vou começar, então, conforme o pessoal for entrando, eu vou retomando. Boa tarde, né? Meu nome é Larissa, eu estou dando português, então, na primeira semana eu dei, se por algum motivo falhar o som, alguma coisa, vocês me avisem, por favor. Na primeira semana, então, eu dei figuras e funções da linguagem, e semana passada eu dei trovadorismo, humanismo e classicismo. Da primeira semana, vocês têm alguma aula específica de figuras de linguagem e funções da linguagem? Vocês querem fazer por alguma dúvida que vocês tiveram, algumas dúvidas pontuais, ou vocês querem que eu vou resolvendo os exercícios? Eu começo resolvendo os exercícios de figuras e funções, ou eu posso pular direto para trovadorismo, humanismo e classicismo? O que vocês preferem? Tá, então eu vou começar direto com os exercícios de humanismo, de classicismo. Ai, de trovadorismo, humanismo e classicismo, desculpa. Vou pegar os exercícios aqui. Então, eu vou resolvendo na ordem mesmo. Aí, qualquer coisa, vocês vão me interrompendo. Eu tô com o chat aberto aqui, então podem mandar por aí mesmo, tá? Então, começando pelos exercícios de trovadorismo. O primeiro exercício era um exercício da Unifesp. Ele deu 5 textos e ele pergunta qual que é o que indica que é o trovadorismo, né? A resposta era a B, e nessa era uma questão mais de entender o formato, a conformação do trovadorismo. Então, numa parte da aula, quando eu comecei a falar de trovadorismo, eu disse que ele... Deixa eu aceitar a pessoa aqui. Eu disse que ele está num contexto histórico que antecede a formação de Portugal. Então, ele está ali no comecinho da formação de Portugal. Então, a maneira como as pessoas escrevem naquela época é em galego-português. Então, é o que antecede o português moderno, é a maneira que antecede o português moderno. E a opção número 2, o texto número 2, é o que tem essa conformação de galego-português. Então, por isso que essa seria a alternativa correta, porque ela tem... Nessa era mais pela língua que ela estava mesmo. Era só a questão da língua mesmo. Não tinha muito de características mesmo. Não é muito de características de falar uma cantiga de amor, uma cantiga de escárnio, era mais pela linguagem mesmo. Aí se dava para ver mais ou menos que era uma linguagem muito arcaica, e aí era considerada trovadoresca. Essa tem mais alguma dúvida ou eu posso passar para a próxima? Se tiver muito rápido, se eu estiver falando de um jeito que não dê para entender, vocês vão me avisando. Então, a segunda questão era uma questão da FUVEST, que ela pergunta qual a relação da vassalagem, interpretando historicamente a relação de vassalagem entre homem e mulher, pode-se afirmar que... Então, essa daí também é uma que faz correlação com o contexto histórico. Então, o trovadorismo, como ele está inserido na Idade Média, a Idade Média ela é onde está também o feudalismo. Então, o trovadorismo ele corresponde ao feudalismo. Então, isso daí você também teria que fazer uma correlação histórica entre o trovadorismo, em que momento, em que período da história ele estava se encontrando. Tem que levar em conta também, vocês provavelmente não chegaram em feudalismo em história, mas só para dar uma pincelada aqui, o feudalismo ele tem essa questão da vassalagem, porque os vassalos eles juravam fidelidade para os seus suzeranos, né? E é mais ou menos o que acontece
nas cantigas de amor. Então, as cantigas de amor, o homem, ele jura devoção, jura amor àquela pessoa amada, aquela mulher que está numa posição... O que é provençais? Eu vou explicar quando chegar nessa questão. Então, aí ele fala que essa questão da vassalagem. Então, por isso que está no feudalismo. Deixa eu já pular para essa questão do provençal. Eu não estou achando ela aqui. Eu acho que foi uma coisa que eu acabei esquecendo de falar na aula, mas Provençal, ele é uma região de Provença. Na 2. Trovadorismo e medievalismo só poderiam ser provençais. O trovadorismo, ele é... Eu esqueci de colocar realmente na aula. Nas cantigas de amor, eles dizem que o trovadorismo ele é provençal, porque ele vem da região da Provença. Então, tem uma outra questão que pergunta isso, e tá certo, ele tá no trovadorismo porque ele vem da região da Provença. Deu para entender? Tá. Então, eu vou pular para 3. A 2, então, tá ok? Posso pular para 3? Tá. O trovadorismo quanto ao tempo que se instala. A resposta certa aí era E, porque ele reflete as relações de vassalagem nas cantigas de amor. Nessa daí eu achei que poderia gerar um pouco de dúvida também, então eu vou explicar as outras alternativas por que não poderia ser. Então, a A, que ele diz que tem concepções clássicas do fazer poético, não poderia ser essa, porque a influência clássica ela só vai ser inserida na literatura portuguesa mais tarde, lá com o humanismo. A B é rígido quanto ao uso da linguagem, que geralmente é erudita. Também não poderia ser essa, porque a linguagem ela não é necessariamente rígida no trovadorismo. Então, na linguagem do trovadorismo, ela é bem trabalhada nas cantigas de amor e de amigo, só que ela tem a questão de ser linguagem chula, de ter uma linguagem baixa, uma linguagem que não é tão adequada, não é tão erudita nas cantigas de maldizer e de escárnio. Então, por isso que ela não é 100% uma linguagem erudita. A C estabeleceu-se num longo período que dura 10 séculos. Na verdade, ela durou 3 séculos, então o trovadorismo ele durou aproximadamente 3 séculos. E a D tinha como concepção poética a epopeia, a louvação dos heróis. Então, como eu disse na aula de classicismo, é o classicismo que vai resgatar a questão da epopeia que aconteceu na cultura greco-romana. Então, o trovadorismo ele não tem esse resgate e por isso que ele não é uma epopeia. O que poderia se assimilar a uma epopeia ali são as novelas de cavalaria, mas aí já seria prosa, não é mais cantiga. Essa tá ok também? Então eu vou continuar. A 4 é uma questão da Unifesp, e ele te dá um texto e pergunta de que tipo de cantiga que se trata. Então, essa daí é uma cantiga de escárnio e essa dá para ver as características, não é só uma questão de linguagem, porque aqui ele não é uma crítica direta, então ele não dá nome para as pessoas, você não sabe exatamente de quem ele está falando, então é uma crítica indireta, não nomina ninguém, e ele faz essa sátira do cavalo ter sido abandonado e de só ter sobrevivido porque acabou chovendo, o mato cresceu e aí ele pôde se alimentar. Então, nessa daí dá para ter um pouco de noção das características. Então, não é mais uma questão só de linguagem. Então, você consegue ver as características. É uma sátira a esse abandono que o animal sofreu. Essa tá ok também? Tem alguma dúvida nela? Então, eu vou passar para a próxima. Se estiver indo muito rápido, por favor, me avise. Então, a 5 é uma questão do Mackenzie, que pede para assinalar a afirmativa correta com relação ao trovadorismo. Essa é a letra D. Eu acho que essa daqui também tinha uma dúvida. Tá.
Essa daqui é a letra D, que diz que valorizou recursos formais que não tiveram, que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que a composição era transmitida oralmente. Então, eram cantigas, e essas cantigas eram mais fáceis de serem lembradas, de serem memorizadas, justamente por causa da música. Então, lembra que no humanismo, quando tem a poesia palaciana, já não tem música mais, não tem cantiga mais. Então, no máximo que vai ter é aquela cantiga de fundo, aquela música bem leve, bem suave de fundo. A cantiga mesmo, os instrumentos musicais, eles estão suspensos no humanismo, o que não acontece no trovadorismo. O trovadorismo, ele meio que depende das músicas, ele depende das cantigas, ele depende da musicalidade, tanto para ele ser transmitido oralmente, como para ele ser decorado. Então, ele não dá para separar uma coisa da outra ali. O trovadorismo e a música e as cantigas, eles andam juntos. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. Essa também está ok? Tem alguma dúvida nas outras alternativas? Então, eu vou passar para a próxima questão. É uma questão da FMTM, que ele também dá uma cantiga, um texto. Na verdade, esse é um poema do Camões. Aqui ainda é uma questão de trovadorismo, mas já está fazendo um paralelo. Isso é muito característico, apesar de não ser uma questão do Enem, que não é uma coisa realmente muito cobrada no Enem, mas é uma coisa que é característico do Enem fazer. Então, pegar uma coisa, uma cantiga, pegar uma característica de uma outra escola literária e fazer comparações com outra. Então, aqui ele está pegando uma obra de Camões e fazendo um paralelo com o trovadorismo. Então, ele pergunta, em sua obra, Camões continua a tradição da conduta amorosa das cantigas medievais. Cantigas medievais, então, faz referência ao trovadorismo. Nele, a mulher amada era considerada, então aqui a resposta é a mesmo, responsável pelas contradições e insatisfações do homem. Então, quando eu falei de classicismo, eu falei que o Camões ele tinha esse conceito, essa ideia de que a mulher realmente ela estava certa, ela estava no direito dela de desprezar o poeta, né, desprezar o Camões. Então, aqui ele fala dessa contradição e dessa insatisfação logo no início, quando ele diz: aquela cativa que me tem, aquela cativa que me tem cativo, por nela vivo, já que já não quer que viva. Então ele deixa claro essa insatisfação, essa contradição. Então ele ama essa mulher e ele vive por ela, só que para ela não faz tanta diferença se ele está vivo ou não. Então ele mostra essa insatisfação. Deu para pegar esse paralelo que ele faz e por que uma pessoa superior, fonte de virtude, não lembra da questão da vassalagem. Então, aqui social, como se a mulher estivesse numa posição acima dele. Então, se fosse para fazer paralelo com uma cantiga de amor com essa questão da vassalagem, ele teria que estar nesse papel de submissão, ele teria que estar nesse papel subalterno. Então, no exemplo que eu dei na aula, quando ele fala minha senhora, nessa questão mesmo de se representar, de se colocar numa posição abaixo. E aqui nesse texto ele não coloca numa posição abaixo, então não tem esse distanciamento social. Então, aparentemente, eles podem estar na mesma posição social, só que aqui o que acontece mesmo é essa insatisfação, que ele ama essa mulher, só que para ela esse amor não é válido, para ela não tanto faz. Então, não tem essa questão de vassalagem, desse distanciamento social. Então, ela não está acima dele. Deu para entender, mais ou menos? O que é que eu explique de outro jeito? Tá. Mais alguma dúvida nessa ou eu posso passar para outra? Tá, vou passar para a próxima. A 7 é uma da Mackenzie também, que pede para assinalar a alternativa incorreta a respeito das cantigas de amor. Então, aqui a resposta é A, porque ele coloca sendo o ambiente rural ou familiar. Então, lembra que as cantigas de amor é a questão do amor cortês, é a questão da vassalagem, é a questão do distanciamento social. Então, a mulher ela tem que estar numa posição acima, tem que estar numa posição
numa posição acima do homem mesmo, então o homem está na posição subalterna. E para tudo isso ocorrer, acontece no ambiente palaciano, então acontece nos palácios. O que está no ambiente rural ou familiar são as cantigas de amigo. Então, como ele está pedindo a incorreta das cantigas de amor, por isso que não se aplica a essa ambiente rural ou familiar, porque essa se aplicaria nas cantigas de amor, nas cantigas de amigo. Nas cantigas de amor, o cenário são os palácios. Essa também tá ok? Então, eu vou passar para a próxima. Só repetindo, se vocês acharem que está muito rápido ou se tiver ficando alguma coisa para trás, por favor, me avisem. É muito difícil fazer assim, uma monitoria assim, parece que eu estou falando sozinho, então é meio estranho. A 8, então, é a última questão da Mackenzie, de trovadorismo. Então, ele pergunta qual que é a incorreta sobre a poesia trovadoresca de Portugal. A resposta é a B, porque ele diz que representou um claro apelo popular à arte que passou a ser representada por setores mais baixos da sociedade. Ela não é representada por um setor mais baixo da sociedade. Lembra que quem escreve as cantigas são os homens da realeza, são os homens nobres. Então, não faz esse apelo à população da mais baixa da sociedade. Então, por mais que o ambiente, por exemplo, nas cantigas de amigo, que seja mais camponês, ainda tem o traço do homem nobre, o amigo é uma pessoa nobre, então não faz esse apelo às camadas mais baixas da sociedade. E aqui também tem a questão da influência provençal. Essa daqui estaria ok também, porque, como eu disse antes, as cantigas de amor elas foram desenvolvidas na região da Provença. Então, quando ele fala que teve influência provençal, tá ok essa alternativa, justamente porque ele teve esse início numa região da Provença. Trovadorismo, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que ficou? Posso passar para humanismo e classicismo? Então, as pessoas que estão chegando agora, eu terminei a resolução de exercícios de trovadorismo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode bem mandando no chat que eu estou vendo e estou respondendo. Então, vou começar por as questões de humanismo e classicismo. A primeira questão, ele pergunta sobre o Alto da Barca do Inferno, do escritor Gil Vicente, para assinalar a alternativa incorreta. E revendo a aula de segunda-feira passada, eu vi que eu não dei tanto enfoque, tanta ênfase na obra No Alto da Barca do Inferno. Então, eu vou explicar mais ou menos a história, porque também vai ser base para as outras questões. Então, o que acontece no Alto da Barca do Inferno? Tem 2 cais e 2 barcos, onde tem o anjo e tem o diabo. E lá vão passando vários personagens tipos, e esses personagens tipos, de acordo com o que eles fizeram na Terra, de acordo com o que eles fizeram enquanto estiveram vivos, eles vão sendo encaminhados ou para o inferno ou para o céu. Então, eu vou falar um pouco dos personagens para ir situando vocês melhor. Então, são 10 personagens, se eu não me engano. O Fidalgo, que ele vai com o seu servo e com a cadeira, quando ele morre para ir até a barca, então ele leva o servo e a cadeira. E isso representa o apego aos bens materiais, a avareza, essa coisa de precisar ter mais. Então, ele representa essas características, o apego aos bens materiais. O agiota com a sua bolsa, então é aquela pessoa que make extorque as outras pessoas por dinheiro. O sapateiro com material de trabalho, então é aquela pessoa que só dá valor ao trabalho. O frade, que seria o padre, com a cortesã, padre, então ele não poderia levar uma cortesã, uma mulher, né, porque ele tem o voto de celibato, então ele não poderia ter um caso amoroso. E a alcoviteira, que ela seria, a alcoviteira é tipo uma cafetã.
Então, ela carrega os 600 vírgulos postiços. Então, é como se ela carregasse 600 virgens, né? Não literalmente, mas é o que torna a mulher virgem, né? E o corregedor e o procurador levando os materiais da lei. Então, mostra que eles acreditavam que eles estavam acima da lei. E além dessas pessoas, ainda tem o parvo, os 4 cavaleiros e o judeu. As primeiras pessoas que eu disse, do fidalgo até o corregedor e o procurador, eles vão para o inferno, eles são encaminhados direto para a barca do inferno, justamente porque eles tinham essas questões que eram consideradas imorais, então eles não poderiam adentrar no céu por causa disso. E o parvo, os 4 cavaleiros e o judeu, eles são encaminhados para a barca do céu, então eles não vão para o inferno. Por quê? Parvo é como eles falam que, nesse contexto, é como se fosse a pessoa boba. Então é aquela pessoa que prega peças nas outras pessoas, que sempre está fazendo graça, então eles consideram nesse sentido de pessoa boba. E ele não é considerado uma pessoa ruim, ele só é considerado tipo uma pessoa travessa. Então, por isso, ele vai para o céu, porque ele não é considerado ruim. Os 4 cavalheiros é justamente para demonstrar essa coisa dos ideais cristãos. Então, por isso que eles são encaminhados para o céu, porque eles representam, eles simbolizam essa busca pelos ideais. Então, são aquelas pessoas que sempre estão buscando os ideais cristãos. E o judeu, ele meio que não é encaminhado nem para o céu, nem para o inferno, porque o humanismo ele é pautado nos ideais cristãos. E os judeus, eles não seguem os ideais cristãos. Então, não tem como eu julgar uma pessoa sendo que ela não corresponde aos ideais daquela religião. Então, meio que ele fica ali sem para o inferno nem para o céu. Então, ele, entre os dois, ele meio que mais vai para o céu do que para o inferno. Justamente por isso, que ele não pode ser julgado por algo que ele não pratica, por algo que ele não acredita. Então, deu para entender como que é o contexto da barca do inferno? Tá. Então, eu vou agora para a questão. Ele pergunta qual que é a alternativa incorreta sobre o alto da barca do inferno. Então, a primeira alternativa, ele diz: personagens como o zeneiro, o fidalgo e o sapateiro representam tipos sociais contra os quais o autor tece sua crítica em forma de sátira. Sim, então são aquelas pessoas, os tipos sociais, então eles representam aquelas pessoas, então ele não está fazendo uma crítica direta, ele só coloca aquilo para simbolizar e faz a sua sátira em cima do que eles representam, então da imoralidade que eles estão representando. Então, essa daqui tá ok. A B, o elemento religioso presente no alto é originário da rica tradição do teatro popular medieval. Sim, que tem aquela coisa do Gil Vicente ele ser um homem do seu tempo também. Então, ele está além do seu tempo, mas ele ainda é um homem medieval. Então, ali ele ainda tem os resquícios de moralizar. Então, ridendo, castigar e mores. É rindo que se mudam os costumes, e rindo através da moralização. Então, essa daqui também tá ok, porque tem um elemento religioso ali. A C, a concepção de mundo cristã, marcada pela simplicidade e de forte teor popular, aproxima o Alto de Gil Vicente do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Então, o Alto da Compadecida, ele é uma obra que não tem nada a ver com o humanismo, mas ele pode fazer um paralelo porque ele traz as mesmas questões. Então, para quem já assistiu o Alto da Compadecida, vê também que tem essa questão dos elementos religiosos, vê também que tem essa questão de moralizar através desses elementos. Então, é uma coisa que dá para fazer um paralelo. Por isso que essa daqui também está ok. Aí eu já vou pular a D, porque a D é incorreta, então eu já vou pular aí e falar por que ela está certa. O recurso à alegoria pode ser percebido ao longo de toda a obra, como, por exemplo, na personagem Frade, uma alegoria à corrupção do clero português. Sim, porque o Frade, ele está levando uma cortesã, então ele está levando uma mulher e ele tem um voto de celibato, então ele não poderia casar, ele não poderia ter uma relação amorosa. Então, ele não está criticando a instituição, ele está criticando os padres, os frades, que cometem algum tipo de imoralidade, então aqui ele coloca como corrupção. Então, essa daqui também está ok. E a D, que é a incorreta,
que fala: o uso de uma linguagem solene, austera e requintada caracteriza o personagem diabo, diferenciando-as das demais personagens cuja linguagem é coloquial, irônica e jocosa. Essa daqui está incorreta porque o personagem, o diabo, ele não utiliza essas características na linguagem. Porque lembrando que o teatro popular vicentino, ele tem essa intenção de mudar os costumes populares. Então, ele tem que ter uma fala que chegue nessas pessoas. Então, se ele tiver um modo muito requintado de apresentar esse diálogo, afasta a população, então não vai alcançar o objetivo que ele está esperando. Então, por isso que o diabo ele não tem essas características, ele não tem um modo refinado, um modo solene de falar, pelo contrário, ele tem uma linguagem mais popular justamente para atingir essas pessoas. Essa daqui também tá ok? Ficou alguma dúvida nessa ou na história da Barca do Inferno? Tá, então eu vou pular para a próxima. A segunda questão. A respeito de Gil Vicente e do seu teatro, é incorreto afirmar. Então, essas eu vou fazendo todas, explicando uma por uma, porque eu acho que vai ser mais fácil, porque como tem muita coisa do teatro do Gil Vicente, da Barca do Inferno, então às vezes pode ter passado alguma coisa que eu não falei em aula, então essa, e às vezes tem um pouco mais de incidência de humanismo do que trovadorismo nos vestibulares, então essa eu vou fazendo uma por uma, tá? Então, o que é incorreto aqui? A letra A, ele diz: adequou a tradição de autos das farsas medievais à nova mentalidade vigente na época. Então, sim, o Gil Vicente, né, como eu disse na aula, ele é considerado o pai do teatro português. Mas o teatro português já existia antes, ele não foi o criador, ele só popularizou isso. Então, ele popularizou de acordo com a demanda da época, de acordo com o que estava acontecendo, com a mentalidade da época. Então, essa daqui também está ok. A letra B, por meio de narrativas tradicionais ajustadas à linguagem coloquial desse período, ele escreveu e dirigiu peças que criticavam com maestria todos os segmentos da sociedade. Então, como eu disse na questão anterior, a linguagem era coloquial para atingir a população de modo geral, e não só as altas classes, e ele atingia todo mundo. Então, ele não tinha essa questão de, eu vou falar só de determinado tipo, de determinada classe, e essa eu vou deixar de fora. Não, ele atingia todo mundo. Então, tem a corrupção do clero, tem a superficialidade da nobreza. Então, ele não vai poupar ninguém, ele vai colocar todo mundo. A C, ele critica a superficialidade dos nobres e a corrupção do clero e dos magistrados, mas o ponto de vista ainda era pautado nos valores cristãos e na confiança na igreja enquanto instituição. Sim, por quê? Porque, como eu disse antes, ele não vai ver para quem ele está direcionando a crítica vai ser amplamente divulgada, então vai ser para todos os estamentos sociais, e ele não vai criticar a instituição, então ele não vai criticar a igreja, ele vai criticar a pessoa que está cometendo aquela imoralidade. Então, a confiança na instituição vai permanecer. E é pautado nos valores cristãos, porque ele moraliza através desses valores cristãos. Então, essa daqui também está ok. E a letra D, o autor criticava as instituições do período, especialmente a corrupção na igreja. Ele não criticava as instituições, ele criticava as massas podres, vamos dizer assim. Então, as pessoas que estavam fazendo alguma coisa de errado. Então, os frades que cometiam pecado. Então, ele não criticava a pessoa, a instituição em si. Ele não era uma crítica direcionada à Igreja Católica. É uma crítica direcionada àquelas pessoas que estavam sujando a imagem da Igreja Católica. Essa tá ok? Tem alguma dúvida? Então, eu vou passar para a próxima. É uma questão da Unifesp, em que tem um texto do Gil Vicente, que esse texto ele é do Alto da Barca do Inferno, e ele pergunta... Cadê? O que fica evidente nesse texto? Então, eu vou começar pela letra B, porque a letra A é a certa, então eu vou começar pela letra B. Concepção da sociedade decadente, mas que ainda guarda alguns valores essenciais, como é o caso da relação entre o frade e o catolicismo. O frade, como eu disse antes, ele está levando uma cortesã, então ele está tendo um relacionamento amoroso, então ele não está resguardando algum tipo de moralidade, pelo contrário. A letra C, então essa daí já está descartada.
A letra C, postura de repúdio à imoralidade da mulher que se põe a tentar o frade, que a ridiculariza em função de sua fé católica inabalável. Não tem nada disso no trecho. Visão moralista da sociedade. Para ele, os valores deveriam ser resguardados e a presença do frade é um indicativo de apego à fé cristã. O frade ele não está ali fazendo um apelo à fé cristã, ele está mostrando que existe ali uma corrupção dos valores. E a letra E critica o frade religioso que optou em vida por ter uma mulher contrariando a fé cristã, o que, como ele afirma, não acontecia com os outros frades do convento. Não, tem uma parte aqui que ele fala, quando o diabo pergunta se o convento era santo, se isso não acontecia lá também, aí o frade fala, e eles fazem outro tanto. Então ele fala que, além dele, os outros frades também cometiam essa imoralidade, tinham relacionamentos amorosos. Então ele não está falando que não acontecia dentro do convento, ele está afirmando realmente que acontece. Então essa daqui está descartada porque está incorreta. E a letra A, que é a certa, visão bastante crítica dos hábitos da sociedade da época, porque está clara a censura, a hipocrisia do religioso que se aparta daquilo que prega. Então, o frade, ele prega uma situação, mas ele não está vivendo aquela situação. Então, por isso que essa daqui está certa. Essa aqui tem alguma dúvida? Tá, eu vou passar para a próxima. É uma questão da PUC. O teatro de Gil Vicente caracteriza-se por ser fundamentalmente popular, e essa característica manifesta-se particularmente em sua linguagem poética, como ocorre no trecho a seguir de O Alto da Barca do Inferno. Na maioria das vezes, assim, 90, 95% das questões de humanismo vão ser sobre Gil Vicente, ou especificamente sobre o Teatro Popular de Gil Vicente, ou vai ser sobre O Alto da Barca do Inferno, e é um pouco menos, mas ainda assim um pouco mais presente, o da Inês Pereira, a farsa da Inês Pereira. Então, são o top 3 de humanismos, mais ou menos vai ser isso. Gil Vicente, O Alto da Barca e Inês Pereira. Então, aqui ele dá mais um trecho e está perguntando na questão do conjunto de versos. Essa aqui é onde entra a questão das métricas, da divisão das sílabas métricas. Aqui. Então, aqui ele está perguntando o que corresponde. Vocês tiveram alguma dúvida em alguma das outras alternativas? Eu vou pegar, então, a alternativa certa e vou explicar por que é a alternativa certa. Se vocês tiveram dúvida em alguma das outras alternativas, vocês me falam. Então, a letra certa é a letra E, igualdade de métricas e de esquema das palavras que rimam. Igualdade de métricas porque durante o texto inteiro, o verso todo encontra redondilha maior. Então, divisão 7 de sílabas métricas. Então, quando você conta, dá 7 sílabas métricas. E esquema das palavras que rimam. Então, o esquema aqui seria A, B, B, A, C, D, D, C. Então, eu vou mostrar primeiro a questão da igualdade métrica e depois do esquema de rimas. Para fazer a divisão, você vai fazendo de acordo com o que você fala. Então, ficaria ó cavaleiros de Deu. Então, não contaria a última, né? Então, 7. A vós estou esperando. Não contaria o do. Então, aqui seriam 7 de novo. Então, já tem dois versos com 7, com redondilha maior. Que morrestes pelejando, novamente 7. Então, o padrão são redondilhas maior. Quando eu faço a divisão, eu tenho 7 sílabas métricas. E na questão das palavras que rimam, o esquema é o A, B, B, A, C, D, D, C, porque você vai vendo as palavras que rimam e vai colocando igual. Então, por exemplo, Deus não parece tanto, mas aqui ele considera uma rima. Então, Deus rima com céus. Então, vão ser 2 rimas e no meio vai ter mais 2, que vai ser esperando e pelejando. Então, vai ser A, B, B, A. Aí, mal rima com eternal.
Então, vai ser, como é uma rima diferente, vai ser C nas duas pontas, igreja e peleja, DD no meio. Então, por isso que fica A, B, B, A, C, D, D, C. Deu para entender e como que faz a divisão de sílabas métricas? Porque divisão de sílabas métricas é meio chatinho mesmo, é meio fazendo e tentando e treinando, porque é meio complicado de pegar e fazer de primeira. Tá. Depois, essas que pedem divisão de sílabas métricas, tentem fazer mais vezes, porque não é uma coisa tão cobrada, mas vez ou outra acaba aparecendo. A 5 é uma típica questão do Enem, então ele pega um texto, um verso, alguma coisa, e compara com alguma obra artística, algum quadro, alguma coisa assim. Então, essa é uma típica questão de Enem mesmo. Então, ele deu um verso de Camões, uma obra de Camões aqui, e um quadro junto, e pergunta por que a pintura e o poema, embora sendo produtos de linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos. Então, aqui é a letra C, porque apresenta um retrato ideal de uma mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimento da moça e os adjetivos usados no poema. Então, são as duas coisas meio que estão casando. O Camões, ele tem essa coisa de idealização também, de idealizar a mulher amada, de idealizar o amor. Então, ele coloca isso nos adjetivos do poema, e também você vê isso da mulher idealizada pelo quadro. Então, a maneira como ela está se vestida, a maneira como ela está se portando, uma dama da alta sociedade, daquela mulher idealizada. Então, essas características, elas começam a se casar, elas caminham juntas. Então, por isso que a letra C é a correta. Dessa daqui ficou alguma dúvida? Tá, vou passar para a próxima. Tá acabando, gente. A próxima, ele dá o soneto do Camões e pede para responder as questões 6 e 7. Então, esse daqui, ele é baseado num texto bíblico em que Labão ele tinha duas filhas, Raquel e Lia. E o moço, eu não lembro quem que é o moço, o nome do rapaz, ele se apaixona pela Raquel e o pai dela fala, o Labão fala, olha, você pode ficar com a minha filha, mas você tem que trabalhar 7 anos aqui. E ele trabalha os 7 anos e quando termina, quando dá o prazo, ele fala, ok, agora eu vou casar com ela. Só que o pai dela fala, não, você vai casar com a Lia. Os 7 anos era para casar com a Lia, não para casar com a Raquel. E aí, no final, ele fala que nem que ele estivesse trabalhar mais 7 anos, ele ficaria com a Raquel. Então, é mais ou menos esse o contexto. E a questão 6 pergunta, do ponto de vista formal, o tipo de verso e o esquema de rimas que caracteriza esse soneto camoniano são, respectivamente. Aí, novamente, faz a divisão por sílabas métricas. Depois eu vou postar a resolução certinha no Drive, então se perdeu alguma coisa, e o vídeo também está ficando gravado, então depois vocês veem certinho a divisão. São versos decassílabos, porque na divisão fica 7, o TA do anos fica junto, então fica 7 nos 7 anos de é meio difícil mesmo, às vezes a gente se perde, calma. Peraí, deixa eu começar de novo. 7 anos de pastor Jacob ser... Não, calma. Desculpa, gente, é meio confuso às vezes. Até pra gente que já treinou várias vezes para vestibular, é meio confuso. Peraí, deixa eu fazer aqui de novo. Tá. Então, vai fazendo de acordo com a divisão. Então, 7 anos de pastor Jacob servir. Tá. Aí não vai contar o A do final, porque é sílaba tônica, então não conta. E aí dá 10. Labão, par de Raquel, Serrana, Bé. Aí dá 10 de novo. Por isso que ele é decassílabo. E se fizer isso nos demais versos, dá para ver que vai dando 10 sílabas métricas.
Então, depois vocês treinem, porque esse daqui é um exemplo, que é meio complicadinho, porque vocês têm que ir juntando as vogais, tem que ir juntando algumas coisas que auditivamente não, você junta, ao contrário do que você faria em divisão por sílabas gramaticais. Então, esse daqui é um bom soneto para ir treinando, porque esse se perde mesmo. E ele pergunta qual que é o esquema rímico. Então, é a mesma coisa da questão anterior. Você vai pegar as mesmas rimas e vai indicando elas. Então, aqui, servia, rima com pretendia, então, a e a, e no meio, bela, ela. Então, a, b, b, a, dia, vê-la, cautela, lia. Então, dia rima com lia, então, c, d, c. E aí você vai fazendo os outros. Então, seria decassílabo, A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E. Deu para entender essa? Essa ficou muito confusa, desculpa. Se vocês quiserem, eu posso tentar explicar de um outro jeito, mas é que essa é realmente de prática mesmo, de pegar e ir treinando. Tá? Se de alguma coisa que não tenha ficado muito clara, me falem que eu tento explicar de um outro jeito, de uma outra forma. É que essa realmente é que quando não tem onde escrever assim para ir mostrando também é meio complicado. Mas é isso. Eu vou postar a resolução bonitinho depois, que aí vai ficar mais fácil de entender também. E a outra que também tem como base o texto do Labão e da Lia, é a 7, que ele pergunta: uma das principais figuras exploradas por Camões em sua poesia é a antítese. Tal figura ocorre no verso. E aqui ele dá vários versos e você tem que apontar qual que é a correta. Por isso que figuras de linguagem eu coloquei antes do que a literatura em si, porque é uma coisa que vai cobrando muito. E isso é uma coisa que acontece muito em vestibular, dele dar um verso, dele dar um texto e te pedir qual que é a figura de linguagem que está ali. Então, por isso que figura de linguagem, por mais que pareça um tema muito bobinho, é uma coisa que tem que estar muito fixada na cabeça, é uma coisa que vocês têm que saber de cor e salteado, porque acaba cobrando bastante vestibular. Então, aqui é uma antítese. Então, aqui é uma antítese, porque... Tá, aqui. Ele fala que é uma antítese e está perguntando qual que é o verso que representa essa antítese. Então, é a letra C, porque ele fala: para tão longo amor, tão curta a vida. Então, a antítese, lembrando que ela é sentidos opostos coexistindo na mesma frase. Então, não tem... uma coisa não exclui a outra, não é um paradoxo. A antítese, as duas coisas ali podem coexistir. Então, ele longo e curta são as duas palavras que têm sentidos opostos, mas ali estão coexistindo. Então, por isso que é a letra C. E essa foi alguma dúvida? Tá. E a última, essa era mais de entender, assim, esse é o tipo de questão que eu gosto de colocar, porque por mais que a gente esteja falando de classicismo, na hora do Enem vai estar tudo embaralhado. Então, esse é o tipo de questão que eu gosto de colocar, por quê? Para vocês pegarem e ir apontando realmente, para vocês não pegarem, estou falando de classicismo, então a única opção aqui é classicismo, vou colocar porque é a certa. É para vocês pegarem e apontando mesmo no texto quais são as características que ali você encontra como classicismo. Então, essa daí, a resposta não tem nem o que questionar, é a letra D, só que para fazer esse exercício mesmo, pegar e provavelmente em outras escolas literárias, outros exercícios que eu vou colocando, vão ter questões desse tipo. Então, é para pegando e apontando. Isso daqui corresponde ao classicismo, porque é como se esse tipo de exercício fosse uma forma de revisão. Então, para ir pegando e ir apontando. Aqui ele fala: o movimento desenvolveu-se no apogeu político de Portugal. Então, por que no momento que Portugal estava no auge? Expansões ultramarinas estavam começando, Portugal estava expandindo os horizontes. Então, ok, então já é uma característica.
consiste numa concepção artística baseada na imitação dos modelos clássicos gregos e latinos. Então, Camões, ele retoma a cultura greco-latina. Os Lusíadas, por exemplo, ele vai colocar essa questão da mitologia, quando ele fala de ninfas, quando ele fala de deuses, quando ele fala de várias coisas que remetem à mitologia grega. Então, tá, mais um sentido que leva para o classicismo. O pensamento lógico predomina sobre a emoção, é aquela coisa, tem um equilíbrio, mas é um equilíbrio objetivo, é uma coisa que não é tanto pelo emocional, é uma coisa mais objetiva, uma coisa mais lógica. A estrutura da composição poética obedece a formas fixas, os decassílabos, então são 12 divisões das sílabas métricas, com a introdução da medida nova, decassílabo, que convive com a medida velha das formas tradicionais. Medida velha, então 7 redondilha maior, 5 redondilha menor. Então esse é o tipo de questão mesmo que eu deixo como revisão, para vocês irem pegando e tentando apontar as principais características daquela escola literária. Essa era a última questão. Ficou alguma dúvida de alguma? Quer que volte em alguma coisa, seja dessa aula de trovadorismo, humanismo, classicismo, ou de figuras e funções? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não precisa esperar na monitoria, meu WhatsApp sempre está aberto, então sempre que... Para quem não chegou no metade ou depois, a monitoria está gravada, então eu vou postar no YouTube, bonitinho. A resolução vai estar no Drive, junto com a resolução de figuras e funções. Então, deem uma olhadinha, revisem. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vê que ficou alguma coisa com uma ponta solta, que não deu para entender muito bem, pode me chamar no WhatsApp, fiquem à vontade, de verdade. Não faz sentido eu estar aqui se eu não puder ajudar vocês. Então, sempre que, mesmo das aulas, se vocês verem que as aulas não estão muito legal, eu acho que você deveria fazer de um jeito diferente. Eu estou super aberta, então, qualquer dica, qualquer sugestão, qualquer crítica que vocês tenham, por favor, me falem, porque realmente não faz sentido eu fazer tudo isso se não for para ajudar vocês. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada pela participação, por estarem aqui. Semana que vem tem aula de quinhentismo, barroco e arcadismo. E na outra semana, sem ser na semana que vem, na outra nós voltamos com monitoria, então. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada e estudem a matéria. Vou fechar a aula, então. Vou parar de gravar e fechar a aula.